Departamento de criança. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o talco, tá? O talco é encontrado em quase todas as residências, né? Onde haja um bebê, uma criança ou até mesmo um adulto mais vaidoso. Bom, esse produto é barato e de muito fácil acesso, tá? Ele é surpreendente na variedade de aplicações possíveis, tá? Indo desde cuidados da pele, cabelo ou mesmo como aliado na hora da limpeza. Apesar de ter por uso principal a prevenção de assaduras de bebês, e muitas vezes não tendo todo o seu potencial explorado, vale a pena conhecer um pouquinho mais das possibilidades do seu uso, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho do talco hoje, para você aproveitar melhor esse produto. Bom, confira aqui algumas dicas de uso que podem ser úteis em sua vida. A primeira é a de usar talco para silenciar tênis novos. Parece bobeira, né? Mas irrita aquele barulhinho do tênis novo, né? O seu calçado novo está com aquele barulhinho, né? Ao dar cada passo, né? Quando você vem se aproximando, todo mundo já sabe. Isso acontece devido ao atrito entre os seus componentes. Ao aplicar um pouco de talco, levantando a sua palmilha, né? Embaixo entre a palmilha, tá? E o solado, o barulho desaparecerá por completo. Experimente e você vai ver. A segunda dica é a dica de usar talco para desfazer nó em colares. Bom, pode ser utilizado para facilitar a desfazer o nó em correntes, colares ou até mesmo pulseiras. Apenas salpicar um pouco de talco em cima do nó e utilizar uma agulha para ajudar a separá-los. Pronto, o nó será desfeito. A terceira dica é a dica de ajudar na depilação. Exatamente. Ao aplicar o talco na região a ser depilada antes de aplicar a cera, o pó ajudará na adesão da cera e dos pelos, deixando a pele mais protegida e ajudando a suavizá-la através do seu efeito calmante. A quarta dica para o uso do talco é a dica de restaurar móveis antigos. Se o móvel estiver com mau cheiro, rangendo ou com atrito ao puxar as gavetas, basta aplicar o talco na madeira, que o móvel estará como novo. A quinta dica para o uso do talco é a dica de auxiliar como antitranspirante. Se o antitranspirante não está sendo suficiente para proteção nos dias quentes, utilize um pouco de talco nas axilas. Ele ajuda na absorção do suor e evitará, assim, um mau cheiro. A sexta dica para o uso do talco é a dica de acabar com os cabelos oleosos. Utilizando-se da capacidade de absorção do mineral, quando o cabelo estiver oleoso e não houver tempo para lavá-lo, pode-se colocar um pouco de talco nas mãos e massagear o couro cabeludo, retirando o excesso com um pente. O talco irá absorver a oleosidade e o cabelo ficará como saído do banho. Bom, a sétima dica é usando talco para dar volume aos cabelos. Bom, se aplicado na raiz dos cabelos, faz às vezes de shampoo seco. Ele tem o mesmo efeito, tá? Do shampoo a seco, dando mais volume aos cabelos e ajudando a modelar aquele penteado. A oitava dica é a dica do uso do talco para acalmar a pele irritada. Bom, pode ser utilizado para acalmar a pele irritada e extra seca. Se aplicado em regiões secas do corpo, como cotovelos e pés, protege e acalma a região. A nona dica para o uso do talco é a dica de absorver suor em noites quentes. Bom, para evitar que os lençóis fiquem molhados de suor em noites quentes, pode-se aplicar o talco entre eles. Dessa forma, o suor será absorvido e a noite de sono será o mais restauradora possível. A 10ª dica é a dica de talco para evitar o odor na caixa de areia dos gatos. Essa dica é legal, hein? Eu amo gatos. Ao espalhar o talco numa caixa de areia de gato, além de ajudar a absorver a urina, o talco evitará que o mau cheiro espalhe pelo ambiente. Olha que gatinho bonitinho, ó. Bom,
A 11ª dica é a dica de separar as cartas do baralho. Bom, na hora do jogo as cartas do baralho não desgrudam? Bom, basta colocar um pouco de talco em um saco de papel, chacoalhá-lo e as cartas separarão sem dificuldades. A 12ª dica para o uso do talco é a dica de restaurar livros com umidades ou mofo. Se os livros estiverem mofados ou com umidade, deve-se deixá-los secar ao ar livre e em seguida aplicar o talco nas áreas afetadas, retirando o excesso. Assim, eles estarão prontos novamente para serem guardados. A 13ª dica é a dica de talco para espantar formigas. Se as formigas estão incomodando, pode-se fazer uma pequena barreira com o pó e elas desistirão de transpassá-lo. Acredite se quiser. As formigas não gostam da sua essência e não conseguem passar essa barreira devido à densidade do pó. Isso pode ser qualquer talco, desde o talco Johnson, aquele de bebezinho, tá? Até o talco mesmo de adulto, tá? As formigas odeiam talco. A 14ª dica é a dica do talco para absorver manchas de gordura. Como já citado anteriormente, para fácil remoção de manchas de gordura, basta retirar o excesso com um guardanapo e aplicar o talco sobre o tecido manchado com gordura. Este absorverá a oleosidade, facilitando a sua lavagem e o desaparecimento da mancha. A 15ª dica é a de desgrudar luvas de borracha. Se ao fazer a faxina suas luvas de limpeza estiverem grudadas, a solução é aplicar talco nelas para que a mão entre com maior facilidade, deslizando com o auxílio do produto. A 16ª dica é a dica do talco para diminuir ruídos em pisos de madeira. As tábuas que compõem pisos de madeira com o tempo tendem a ranger ou mesmo estalar. Se o talco for aplicado entre as fendas das tábuas, o piso não terá mais ruídos. Para isso, pode utilizar-se de um funil, tá? Assim, auxiliará você na aplicação. Bom, a 17ª dica é a dica de talco para livrar-se da areia. Pode ser utilizado tanto nos pés como no corpo. A umidade da areia é absorvida pelo pó, o que facilita a retirada apenas espalhando sobre a pele. É uma ótima dica para ser feita antes de entrar no carro para evitar sujeira durante as férias na praia. Bom, a 18ª dica é dar volume aos cílios. Passar um pouco de talco com uma haste flexível após a primeira camada de máscara para os cílios faz com que, ao passar a segunda camada, ela tenha maior absorção, adesão, proporcionando mais volume aos cílios. A 19ª dica é a dica de talco para renovar o brilho do couro. Apenas aplicar sobre a peça de couro e ilustrá-lo com um pano macio irá deixá-lo brilhando como novo. A 20ª dica do uso do talco é a dica do talco para evitar pés suados. Ao utilizar o talco em pó no interior dos calçados que normalmente dão um mau cheiro, o suor será absorvido, evitando assim o incômodo do chulé. A 21ª dica é a dica de talco para retirar as manchas de sangue. Para retirar manchas de sangue, prepara-se uma pasta com talco e água e aplica-se com um pano sobre a mancha, evitando esfregar. Depois de 30 minutos, é só passar o aspirador de pó no local. Como a água dilui a mancha e o pó absorve o ferro, a mancha desaparece, sem maiores esforços. A 22ª dica é a dica do talco para aliviar a coceira após picada de inseto. Bom, se aplicado em cima do local imediatamente após o ocorrido, trará alívio para a coceira proveniente de uma picada de inseto. Boa essa dica, né? A 23ª dica é a dica do talco para livrar-se de pragas. Bom, separa-se cerca de 5 ou 6 mudas, colocando-se em um saco com 3 colheres de talco.
Ao chacoalhar o saco por alguns segundos, a absorção de talco pelas pequenas folhas garante o revestimento e proteção contra pragas, trazendo garantia de um crescimento muito mais saudável. Para isso, é bom que se use o talco Johnson, ok? Bom, depois desses novos usos para o talco de bebê, vale a pena apostar na versatilidade do pó e tê-lo sempre à mão, ok? Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que todos tenham gostado. Deixa seu like, seja muito legal, deixa seu like, se inscreva no canal.